Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Sejam bem-vindos, né? Hoje com um conteúdo diferente. Vocês pediram aí esse quem fica e quem sai do Coringão e já tá até aqui na tela para vocês, né? Montamos uma tabelinha. Obrigado ao pessoal que já criou essa tabelinha aí também. Só mudamos aqui um pouco as categorias, né? E temos um convidado especial, Rafa Nardi. Seja bem-vindo, Rafa. Salve, salve nação negra, salve John. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos ver quem fica e quem pega o beco aí do nosso Coringão para 2025. É, tem muita gente que a gente, cara, tá até implorando, né, pra que fique a questão do Yuri aí, e tem outros que, meu Deus do céu, só de olhar a foto já dá raiva também, né? Ainda mais numa temporada que terminou de uma forma surpreendente, né? A gente vem aí de 9 vitórias seguidas no Brasileirão, um time que tava ali com a expectativa de não ser rebaixado, pensando ali numa Sul-Americana, a gente fecha o ano com Libertadores, com Copa do Brasil e com uma expectativa muito alta, né, para a próxima temporada. Ah, um mês, esse último mês que o Corinthians viveu, mudou totalmente o planejamento para 2025, né? O que antes era um planejamento de se manter na Série A para o próximo ano, que eu acredito que não condiz com a grandeza do Corinthians, agora se tornou um planejamento de disputar títulos, começando com o Paulistão. Reconquistamos a vaga na Copa do Brasil, principalmente a Libertadores. Então, em um mês aí a gente pode dizer que virou a chavinha aí do Corinthians para o ano que vem. Nossa, com certeza. E acho que um dos principais pontos sobre isso é a questão que a gente entra agora com uma expectativa real de títulos até, né, para a próxima temporada. Não é só aquilo de tipo, ah, vai disputar. Ah, tá ali nas competições. Porque a gente foi, né, recentemente para Libertadores e tal, de 22 para 23, só que você não entra com aquele time pronto para ganhar, com o time preparado e tal. Para a próxima temporada, a expectativa é real de brigarmos por títulos, de termos aí uma melhora também no elenco, né, que já deu realmente uma já teve uma grande evolução nesse meio de ano com o Família Soldado, né, as contratações e tudo mais, e a chegada de um treinador, né, acho que é uma das primeiras temporadas aí dos últimos anos que a gente vai virar um ano com um treinador em alta, tá? O último que poderia ter feito isso seria o Vitor Pereira, né? Que teve a questão da sogra, tal, foi pro Flamengo. Os demais, todos os que viraram um ano no Corinthians, não eram treinadores unânimes. Né? A gente viu aí o Mano Menezes, anteriormente a questão do Vitor Pereira, aí entra com o Fernando Lázaro, não dá sequência, aí Luxemburgo, isso e aquilo. Anos anteriores, o próprio Silvinho, o Wagner Mancini, sabe? Então, assim, é um ciclo que foi se repetindo, e a gente tem a oportunidade agora, né, de realmente mudar esse cenário. Se for parar para ver, o próprio Silvinho, que eu acredito que tenha tido um respaldo da diretoria do planejamento de um ano para o Sim, outro, sempre eram trabalhos que era assim, início de trabalho, aí passa pela turbulência do Paulista, que é um campeonato que fica cada vez mais difícil. A gente pode ver equipes que estão no Campeonato Paulista agora, com o exemplo do Mirassol, disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, sim. para a gente ver que o nível do Paulistão é muito alto para ficar fazendo teste. Então, ter esse término de temporada com um treinador em alta, um treinador que ganhou o grupo, um treinador que, querendo ou não, tem um baita respaldo da torcida, isso aí já começa o ano, acredito, de uma maneira totalmente diferente do que a gente tem visto do Corinthians nos últimos 5 anos. É nesse cenário mesmo. E até um padrão de jogo, né? Um padrão de jogo que deu certo. No começo foi um padrão de jogo que a gente empatava, perdia. Jogava melhor, empatava e perdia, né? E aí agora a gente conseguiu os resultados nessa sequência aí com 9 vitórias. Bom, só para explicar aqui para o torcedor, né? A gente mostrou aqui, temos o elenco do Corinthians, tá? Tudo completinho, os jogadores aqui, goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. Criamos as categorias, tá? Titular é o cara que não tem contestação. Vai jogar, tem aí o apoio da torcida, tem qualidade e tudo mais. Reserva é um cara que tem a qualidade até para ser o titular, tem esse potencial, mas não é unanimidade.
certo? Tem o jogador para compor elenco, que tá ali só para fazer volume, para ter uma opção a mais ali dentro do time. Jogadores que a gente acredita que possam ser emprestados, né, para ganhar rodagem, para ter aí um pouco mais de experiência e ajudar o Corinthians mais para frente. E o pega o beco, cara, é o tipo de jogador que a torcida já se cansou, né, que não tem mais o que fazer. Tchau, obrigado. E tem muitos aqui, viu? Tem muitos aqui que a gente já tá com esse sentimento. Bom, vamos começar aqui então pelos goleiros, tá? Acredito que a gente não tenha muitos problemas com a questão de goleiros. Hugo Souza, contratado, né? O Corinthians pagou aí o Flamengo à vista, tudo resolvido. Titular, né? O Souza incontestável, acho que acredito que para a torcida também caiu nas graças, né? Cara, ele aproveitou uma oportunidade que o Carlos Miguel tinha no colo, ele soube aproveitar e acho que é unanimidade, uma das unanimidades do elenco aí. Então, essa que é a grande questão, né? O pessoal tava até zoando. Pô, o Carlos Miguel lá na Inglaterra tem o mesmo número de jogos que o Gustavo Henrique como goleiro aqui do Corinthians, né? Um jogo na temporada. Assim, é questão de escolhas mesmo. O Carlos Miguel não quis, né, ser o titular do Corinthians. Teve essa oportunidade, teve esse respaldo da diretoria, principalmente da torcida. Fez a escolha dele. Chegou o Hugo Souza, tomou conta do recado aí. E é o nosso goleiro titular para a próxima temporada. Agora temos os outros dois nomes, tá? O Felipe Longo, que é um goleiro que foi campeão da Copinha no último ano, e o Matheus Donelli, né, que já é um goleiro de alguns anos dentro do profissional do Corinthians, mas com pouquíssimos jogos. Pouquíssimos jogos, inclusive foi titular no ano passado nessa transição, né? De Cássio para Carlos Miguel, para Hugo Souza. Tivemos ali o Matheus Donelli, entrou na fogueira e tudo mais. Algumas pessoas gostaram, outras não. O que eu colocaria, e até comentei isso com a torcida, é que eu contrataria um goleiro um pouco mais experiente para ficar ali no banco e emprestaria o Matheus Donelli. Tá? Ficaria, por exemplo, Hugo Souza, esse goleiro experiente, e o Felipe Longo, e emprestaria o Matheus Donelli para ganhar essa rodagem. Muita gente falou do goleiro Walter, que encerrou agora o contrato com o Cuiabá e está livre no mercado. O que você acha desse trio de goleiros do Corinthians? Tentaria contratar alguém? Qual posição que a gente coloca aqui? Eu acho que o Felipe Longo seria para compor elenco direto, né? E aí a dúvida seria mais no Matheus Donelli nesse sentido. Então, assim embaixo que você falou, eu acho que o Hugo Souza é unanimidade. A gente tem o Walter aí como uma oportunidade de mercado. O Donelli, eu não sou muito fã dele. Eu acredito que essa rodagem que ele pode ter ganhando empréstimo pode ser um divisor de águas na carreira dele. As oportunidades que ele teve, tudo bem, muitas na fogueira, mas é aquilo. O goleiro tem que ser um dos atletas mais preparados do elenco e Sim, tem que fazer a diferença. O Hugo Souza, ele entrou, ganhou oportunidade, chegou, fez a diferença. O Carlos Miguel entrou, ganhou oportunidade, fez a diferença, resolveu não ficar, mas fez a diferença durante o período que ele estava lá na meta do sim. Corinthians. Então, o goleiro ele tem que passar segurança, e o Donelli ele não me passa essa segurança. Como um ativo para o futuro, para poder ser negociado, eu acredito que o empréstimo seja a melhor opção. Ele vai ter essa experiência que ele tanto precisa, Que ele tanto necessita, o precisa, goleiro esse é o precisa ponto mesmo. jogar, né? O goleiro Então, precisa tô jogar. de acordo com E você aí nesse empréstimo do Matheus a Donelli volta, nesse sentido. e a volta do Walter como oportunidade de mercado, um cara que já conhece o ambiente do Sim, Corinthians, com seria certeza. muito bom. Tem que ver o que ele quer, né, também. Então, tem que ver se ele não quer encerrar a carreira e tal. E o que a gente tá falando do Walter, parece que só tem um Walter no mercado. Não, temos outros goleiros no mercado com essa experiência, com essa rodagem e tudo mais. O Walter é um exemplo que está livre no mercado, né? Que não teria tantos custos aí para o Corinthians nesse sentido. Mas então eu acho que é esse ponto. É o Hugo Souza titular absoluto. Se trouxer esse outro jogador aí para compor elenco, né, para ser o reserva bacana, Felipe Longo vai se desenvolvendo também e o Matheus Donelli ele precisa desse grande teste. Né? Eu acho que ele precisa de uma temporada jogando em algum clube para se provar realmente ou não nesse sentido, tá? Bom, vamos aqui para a lateral direita então. Temos Fagner, né? O pessoal chamando de Fag Nuggets.
Temos o Mateuzinho e o Léo Maná, os três atletas aí que atuam pela lateral direita do Corinthians. Hoje a unanimidade é o Mateuzinho, né, atuando ali como lateral nesse esquema do Ramon Dias, titular absoluto hoje do Corinthians. A questão pra mim Concordo. A é a temporada seguinte, dele, ele, o resto da temporada dele é absurdo. ele e o Ele Matheus começou, Bidu, mas não é absurdos os dois, água. cara, que é isso. O Fagner é um cara que eu não teria renovado o contrato dele anteriormente, só que ele já tem esse ano a mais de contrato, né? Ele renovou até o fim de 2025. Então não é um atleta que está nesse limbo, vai ficar, não vai. Ele fica, né? Ele tem contrato e tudo mais. E o Léo Maná também é um jogador que foi nosso capitão na copinha e tudo mais, tá? Eu vejo essa lateral parecida com o movimento de goleiros aqui. Se a gente tivesse outro atleta contratado aí para essa lateral direita, para disputar a vaga com o Mateuzinho, eu emprestaria o Léo Maná para ter mais rodagem. Concordo. O Léo Maná, as oportunidades que ele teve, ele me passou também um pouco de insegurança, apesar de ser o capitão da base, ele tem, né, o crescimento dele na base, a categoria de base dele inteira, ele é um símbolo de liderança, Sim, mas eu acredito que para o profissional ainda é aquele salto a mais, que precisa de rodagem, precisa ter mais minutagem. Então, um empréstimo para ele seria perfeito, mas a gente entra naquele ponto. O Fagner foi um cara que nas últimas temporadas ele não teve a sequência que a gente está acostumado a ter, sim. tanto da parte técnica e tática, quanto da parte física dele. Ele é uma Principalmente a parte incógnita física, e né? precisaríamos de um atleta ali, quando o Mateuzinho não puder jogar por eventuais lesões, suspensões, um atleta que esteja preparado para segurar o Rojão, que é jogar ele na lateral direita do Corinthians. Então, entra um pouco. O contrato já está renovado, ele já vai ficar. Sim. Como ele vai ser utilizado? E aí, vai ao mercado buscar outra peça? Por quanto? Eu acredito que Sim, também esse seria um então, ponto a se essa é a grande observar. questão, né? Como que a gente seria criativo nesse sentido dentro do mercado. Um assunto dessa semana foi o Léo Godoy, lateral direito do Atlético Paranaense, né? Que veio do Estudiantes, um jogador que o Corinthians negociou antes de trazer o Mateuzinho. Ele preferiu ir para o Atlético, né? Que ele teria, segundo ele, mais oportunidades, era um projeto melhor e tal, tal, tal. Foi para lá e agora tá meio que no mercado, né? Com o rebaixamento do Atlético Paranaense. Pô, se você consegue um empréstimo do Léo Godoy, opa, aí beleza. Vai disputar vaga ele e o Mateuzinho na frente, obviamente. Numa grande necessidade, você tem o Fagner, né? E o Léo Maná poderia ganhar essa rodagem, tá? O grande problema para mim hoje é que o Fagner tira espaço do Léo Maná e o Fagner não corresponde àquilo que a gente precisa, tá? Um jogo do Fagner já, cara, me deixa agoniado. Porque você sabe que a qualquer momento ele pode deixar o cara passar, ele não acompanha, ele se perde, tal, tal, tal. Ele tá mal fisicamente, né? Qualidade técnica, ele com a bola no pé, muito bom. O cruzamento dele é o melhor do elenco. Melhor do elenco, mas ele fisicamente não entrega aquilo que a gente precisa. Tá? Então, o Léo Maná fica entre compõe elenco e empréstimo, né, com essa necessidade aí, aguardando essa decisão da diretoria, e o Fagner, para mim, compõe elenco porque ele já tem contrato. Sabe? A gente fica assim, sem Mas um reserva imediato, sem um reserva pronto. poderia ser tranquilamente, eu acho que a gente vem aprendendo isso com os últimos anos aí do Corinthians. O Fagner, se não tivesse o contrato renovado, poderia ser tranquilamente um pega-o-beco, mas um pega-o-beco pela porta da frente, Sim, obrigado eu pelo pego o serviço break e prestado. obrigado, um adeus e obrigado, um tamo junto. Nesse sentido, não, com Uma certeza. categoria especial só pro Fagner estar, né? Não, ele merece uma despedida e tal, e poderia ter encerrado a passagem dele no Corinthians essa temporada, né? Daquilo que a gente vem acompanhando do Fagner dentro do Corinthians. Cara, agora para a posição de zagueiros. Eu vou mudar um pouco a ordem do que tá aqui embaixo, né? Porque, por exemplo, esse atleta aqui, que é o Caetano, eu já vou colocar em pega o beco, tá? Porque o contrato dele tá acabando. O Ramon Dias pediu um zagueiro canhoto. E o zagueiro canhoto que existe hoje no Corinthians é o Caetano. Então, se o seu zagueiro canhoto é o Caetano, você não tem zagueiro canhoto.
É a primeira reflexão ali a nível de defesa do Corinthians. Passamos poucas e boas com o Caetano, Nossa. principalmente no último ano. Um cara que compromete a equipe em dois clássicos importantes. Para mim, ele teve sorte, porque o Corinthians passou por uma fase com lesões de zagueiros, Félix Torres na seleção, depois lesão também. Eu acredito que ele ficou só pela necessidade e porque não tinha como buscar outra alternativa. Mas ele é um dos pego-beco mais pego-beco desse Mas pega o elenco. Eu beco acredito que dessa lista aqui, o cara. período dele do Corinthians já passou, mas passou muito lá atrás. Então, pego-beco. Eu lembro que no primeiro jogo da temporada, a defesa ia ser Félix Torres e Lucas Veríssimo. A gente fez a pré-temporada com essa dupla. Aí deu o problema do Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo saiu no meio da pré-temporada. A vaga de titular, caiu no colo do Caetano. Então a gente começou o ano, a pré-temporada com Veríssimo e Félix Torres. Iniciou o ano, os jogos, né? A gente iniciou os jogos com Caetano e Félix Torres, né? Então, ele realmente deu essa sorte aí em questão de contratações, isso e aquilo. Tanto que na sequência já tivemos as contratações do Kaká, depois o Gustavo Henrique, agora na janela do meio do ano o André Ramalho, né? Por essa necessidade. E a gente sofreu bastante aí com o Caetano mesmo. Cara, agora vamos pros demais zagueiros aqui. Eu acho que o André Ramalho é uma unanimidade, né? Um cara que voltou a jogar bem e que tem esse potencial de líder dentro do Corinthians. Eu vejo ele hoje como titular absoluto. O Gustavo Henrique fechou o ano em alta, né? Como essa dupla aí do André Ramalho nesse sentido. Eu colocaria ele como reserva. E aí temos esses dois aqui, que é o Kaká e o Félix Torres, cara. Que, ao mesmo tempo que são jogadores com qualidade, são incógnitas. São os caras que eles não conseguem ter um jogo tranquilo, tá? E passa muito por essa questão de um zagueiro canhoto. Quando jogam pelo lado esquerdo, meu Deus do céu, um Deus nos acuda, né? Então são caras assim que seria importante você ter no elenco, mas eu particularmente não faria questão se tivesse uma proposta. Com certeza. E aí entra outra questão também da compra, não compra do Kaká, outro ponto a ser analisado. O Félix Torres veio por um preço não alto, mas assim, pelo que ele entrega de futebol também, será que valeu a pena? Ele veio para É um ser negócio o que xerife do Corinthians, né? Um jogador titular da seleção equatoriana, isso e aquilo. Ele veio para ser o zagueiro do Corinthians. E ele não é o zagueiro do Corinthians. Não é. a curto prazo é um investimento, no meu ponto de vista, que ainda não deu retorno. Não deu retorno. Então, a questão da proposta pesaria muito, a questão da compra ou não do Kaká também pesaria muito. Eu deixaria entre reserva e compor elenco. Acredito que o Kaká, por mais que aquelas o que aconteceu com ele dos gols contras e tal, é um cara que ele também já mostrou ser um pouco um parafusinho meio solto. Sim. É um cara que eu deixaria para comprar o elenco. Tem que ver se a questão da compra dele. E o Félix Torres como reserva, mas assim, o zagueiro canhoto vai pesar e vai totalmente. Pode ser que mude esse status dele assim que a contratação desse zagueiro Chega canhoto uma seja feita. contratação, perfeito. Então, eles estão ali num limbo e a pré-temporada e o início de temporada do ano que vem vai dizer muito sobre a continuidade deles na equipe do Corinthians a título de tempos, né, de minutos em campo. Sim. Então, pra mim é nessa linha que você falou mesmo. Fica aqui nesse compõe elenco, reserva, mas poderia ser ao contrário também, sabe? O Kaká reserva, ele compõe elenco, não muda tanta coisa assim na questão desses zagueiros. O que a gente precisa é um zagueiro canhoto, né? Aí a gente vai ter essas outras três opções a depender da compra ou não do Kaká, e acho que ficaria mais tranquila essa questão de defensores do Corinthians. Trazendo um cara canhoto para ser titular, o resto dá pra gente levar a temporada aí com tranquilidade. E aí vamos pra lateral esquerda, né? Temos... Os três zagueiros, né? Não entendi?
Até mesmo no esquema de três zagueiros, que Verdade, com às três vezes o zagueiros dá Ramon pra atuar. Que foi um esquema que o André Ramalho se destacou muito e que o próprio Félix Torres se destacou. Né? O André Ramalho como líbero, e aí quem sofria era quem jogava do lado esquerdo. Normalmente era o Kaká. Né? O Gustavo Henrique veio ter mais oportunidades agora na reta final, já atuando com a linha defensiva com 4 jogadores, né? A dupla de zaga. Então, se a gente traz um zagueiro canhoto, e o Ramon Dias comentou sobre isso, né? Essa variedade, essa opção de jogar com 3 zagueiros aí, beleza. Aí você potencializa, eu acho que todos os zagueiros do elenco, tirando o próprio Caetano, que já não faz mais parte aí do grupo do Corinthians. Aí ficaria bacana. E já entrando na lateral esquerda, temos pontos assim, ó. 8, 80 e o intermediário ali, cara. Meu Deus do céu. O intermediário não, é interrogação, que é o senhor Diego Palacios. O Matheus Bidu, hoje, é titular absoluto do Corinthians. Comendo a bola. Jogando muito. Um cara começou a temporada, não estava nem inscrito no Paulistão, né? Ia ser negociado, tal. Cresceu de produção. Quem começou como titular foi o Hugo. Pra mim, o Hugo não é nem empréstimo. Pra mim, é pega o beco. Pra mim, ele não tem condição alguma mais de vestir a camisa do Corinthians. Só essa foto dele com a camisa do Corinthians já me irrita, cara. Já me tira do sério porque não dá. É um cara que teve suas oportunidades com um time bom, com um time ruim, com isso, com aquilo, e ele não melhora, cara. Ele não melhora. O Hugo, acho que é o que a gente já esperava dele, vindo de uma contratação de outra gestão. Eu acho que Sim, ele é aquele atleta que ele não vai atingir um pico nunca. Qualquer atuação boa dele é surpresa, porque aquilo que ele vai entregar é aquilo ali. É o básico, e muitas vezes o básico mal feito. mal feito. Então, E a atuação concordo. boa dele, quando você olha, nossa, o Hugo jogou muito bem. O que ele fez? Nada demais, cara. Sabe, é uma atuação É muito mediana que a gente coloca como boa pelo tal. nível dele. Por ele jogar tão mal nos outros jogos. E o Matheus Bidu, cara, é uma surpresa positiva que a gente teve dessa segunda metade da temporada. É um atleta que, quando ele vem para o Corinthians, vem nessa expectativa dele aproveitar a transição e ganhando espaço. E parece que agora ele já está adaptado. Demorou muito Demorou para se muito, adaptar. muito. Mas temos o querido Palácio, né? Que entra também. É engraçado que as posições do Corinthians, uma sempre acaba dependendo da outra para a gente decidir, né? Sim, Que lugar a o gente lugar vai que. encaixar cada um. Porque o Palácios bem, ok, pode ser que seja uma boa opção, porque a gente não viu nada. Sim. Então, Então, o vai Palácios bem, a arriscar, expectativa é que ele seja até titular. A expectativa é de mas que o ele seja titular, mas o que a gente tem de amostragem hoje é nada. Nada, simplesmente nada, nada, nada. e aí vai arriscar começar a temporada apostando no Palácios e se dá ruim com o Bidu de qualquer forma que puder. Faz o quê? Então, eu acredito que essa posição de lateral esquerdo seja uma posição que para o futuro pode ser uma dor de cabeça boa, entre escolher entre três laterais bons Sim, para assumir a titularidade, quem tiver melhor, pode ser que seja uma dor de cabeça positiva, então por isso que tem que ir ao mercado e tem que trazer sim um tem que lateral trazer um esquerdo. lateral, também sou a favor. Que aí, tá bem, beleza. Procura uma proposta pelo Bidu, pelo Palácios, por esse outro lateral, né, que possa chegar. Beleza. Se você tiver 3 caras que estão atuando bem naquela posição, você só tem ganho pro seu time, você não tem perda, sabe? Então, eu concordo. Nesse momento, o Palácios compõe elenco, né? Ele tem potencial para ser reserva, tem potencial para ser titular. Tem. Só que ele precisa provar isso dentro de campo e atuando, né, com a camisa do Corinthians. Bom, agora vamos para os volantes, tá? Temos aqui. Eu queria até dividir um pouco, Rafa. Vou até mudar um pouco a ordem aqui para ir pegando por características. Primeiro, volante de marcação, né? O primeiro volante. A gente finalizou a temporada com o Ranielli como titular, né? O Martinez foi contratado para essa posição, perdeu a posição entre os 11.
E temos o Rian voltando de lesão, que foi um cara importante também, né? Pós chegada aí do Emiliano e do Ramon Dias. Teve sequência. No time reserva, né? Foi um cara que jogou e jogou bem, né? Teve seu espaço ali dentro do Corinthians. Hoje o Raniel é titular. Voltou a jogar bem, tá ali com vontade, tal, tal, tal. Hoje o Martinez é o reserva. Só que pode ocorrer essa troca. Eu acho que o nível deles não está tão distante. Até porque os dois têm deficiências técnicas com a bola no pé. Tá? E nesse cenário seria o Rian compondo o elenco. Desses três, para mim, seria essa ordem hoje. Concordo. Essa posição de primeiro volante também é uma, não uma dorzinha de cabeça, mas assim, o Ranieri ele começou a temporada muito bem, acho que acredito que sendo até o principal atleta do Corinthians depois que ele chega. Sim, um dos líderes, né, do elenco nessa retomada e tudo mais, ele chegou jogando muito bem mesmo. E depois decaiu. Essa reta final demonstrou que ele pode continuar, mas é uma posição que a gente não pode ter muita irregularidade. E esse vácuo que ele deixou durante o tempo que ele não estava tão bem, me preocupa para uma temporada que a gente vai ter muitos jogos. Sim, muitos, Gostei do que vi do jogos. Martins. Gostei do que vi do Martins. É um cara que eu não sei se é processo de adaptação, tem suas limitações, como você bem citou. Então, para mim, é muito difícil definir. Não é uma posição que eu iria ao mercado. Eu também não vejo como prioridade para mercado nesse cenário. Mas, assim, tudo vai depender do desenvolvimento dos dois e vai ser uma disputa boa de ver, viu, pro ano que vem. Sim. Quem vai ganhar a confiança do treinador, quem vai ter a rodagem. E o Rian, cara, é aquilo. É um atleta que quando precisar, um time misto tal, ele vai entrar e ele vai entregar. Que ele é um cara que ele tem, né? Costuma dizer que é um jogador nascido e feito para jogar no Corinthians, né? Ele é meio maluco da cabeça. Então, passa ele lá no meio, ele vai dar 2, 3 botes, gritar na orelha do adversário e é isso que a gente precisa fazer. Sim. E um ponto que me deixou feliz nessa reta final foi o retorno do Ranieri ao time titular e essa manutenção dele. Porque mostra que o Ramon Dias não tá naquilo, não, eu indiquei o Martinez, é ele que vai jogar e pronto, sabe? Não, nesse momento quem tá melhor é o Ranieri, vai jogar o Ranieri. Não é uma preferência, houve até um rumor, né? O Ramon Dias tem preferência por jogador estrangeiro, tal, não gosta muito dos brasileiros. O Ranieri mostrou que dentro de campo ele tá melhor e tá jogando, né? Até a questão de dupla de zaga, isso e aquilo, o Félix Torres poderia ter mais espaço no Corinthians. De jeito nenhum, não tá jogando bem, teve até a questão da lesão agora e tal, mas não vinha sendo titular, era banco, tá? Então, vai ser uma briga sadia. E um ponto, tá, que é muito bacana também. Temos 2 jogadores aqui no elenco que podem fazer essa função, tá? Que é o Alex Santana e o Maicon. O Alex Santana hoje é um reserva, né? Um cara que agrega bastante pra gente. E o Maicon, cara, é o Palácios 2.0, né? É a incógnita que a gente tem no nosso elenco. Tem a questão do contrato dele também. Ele já falou que ele quer continuar, né? O Fabinho Soldado comentou sobre o Maicon também. Eu manteria o Maicon no elenco, tá? Nesse esquema que a gente vem jogando no losango, né? No meio campo. 4 meio-campistas, um primeiro volante, um pela direita, um pela esquerda. O Maicon joga nas 3 ali. Joga de primeiro volante, joga pela direita, joga pela esquerda e, vou dizer, com mais qualidade que o Charles, por exemplo. Com mais qualidade, tá? Com a bola no pé, com mais qualidade que o Alex Santana. Então, assim, é um jogador que vai agregar, cara. Eu gosto do Maicon. Apesar de todos os problemas físicos, eu acho que é um cara que vai ajudar a gente aí nessa temporada de 2025. O Maicon entregando o que a gente espera que ele entregue, sendo o Maicon que a gente espera, ele tem muito potencial para ser titular. Vai esbarrar nessa questão dele de continuar no Corinthians, mas assim, ele saudável, bem, e jogando a bola que a gente sabe que ele pode jogar, a bola do Maicon que saiu para a Europa, a bola do Maicon, acredito que ele passou por um período meio ruim, mas quando ele conseguiu se restabelecer,
também foi um Michael que a gente, como corintiano, Até quando ele esperava, voltou, um né? atleta. Que na questão com o Vitor Pereira ele jogou muito. E aí ele teve o lance com o Thiago Maia lá, que o Thiago Maia quebrou o pé dele, não tomou nem cartão. E aí o Maicon ficou fora. Azarado, né? Sim, então ele. E aí depois ele volta, tem outro problema. Então acho que mais a questão física, porque ele dentro de campo ele correspondeu bastante quando esteve saudável. Acho que a frase que você colocou é essa. O Maicon saudável é um cara muito útil para o Corinthians e com potencial. Com muito potencial para ser titular. Eu vou colocar ele aqui como reserva. Eu ia colocar compor elenco, mas ele já está na fase final de recuperação, né? A mesma questão aqui, vou colocar ele como reserva, porque eu vejo um Vai grande brigar por potencial. vaga com certeza na pré-temporada, viu? Sim, então. E a pré-temporada já está próxima aí, né? A gente tem dia 15 de janeiro já o primeiro jogo, e como você disse, muitos jogos. Muitos jogos. Aí você pode fazer um novo trio de meio campo. Você tem o Martinez, você tem o Maicon, tem o Rian que pode jogar, tem o Charles, o próprio Alex Santana, tá? O Charles, Rafa, o que você acha do Charles? Cara, ele foi um cara que ainda não me convenceu muito, viu? Para ser bem sincero, é um cara que chegou, beleza. É, cara, eu colocaria como compõe elenco. Não morro de amores por ele. Acredito que ele é um cara assim que não vai fazer diferença no nosso dia a dia. Então, cara, compõe elenco, é um cara que vai entrar eventualmente, vai ajudar de uma forma ou de outra, mas assim, não sei se você concorda também comigo, é um cara que tá bom, tá lá. Pra mim é exatamente isso. O que me chama atenção é que o Charles é o estilo Félix Torres, que a gente teve que comprar o Charles, tá? Então isso que me deixa um pouco receoso com ele. É diferente, por exemplo, de outros jogadores que chegaram aí, sem contrato, chegaram mais baratos e tal. O Charles foi meio que uma compra, assim, com expectativa até mais alta, por exemplo, do que a do Alex Santana. E hoje o Alex Santana tem, cara, muito mais espaço no Corinthians do que o Charles em qualquer posição, né? Seja de primeiro volante, seja atuando ali pelos lados, cara. Então, é essa questão, a expectativa de que ele veio, né? Essa contratação e tal, e não houve essa entrega, tá? Eu acho ele meio desesperado, meio estabanado, não me convenceu, né? Não me convenceu essa O que me contratação deixa aí do Charles. preocupado em relação ao Charles também é esse quesito da revenda dele. Seria Sim. interessante colocar ele para ser negociado, mas beleza, por quanto? Com certeza não iria recuperar o investimento feito. Uhum. Então, isso daí já liga um sinalzinho de alerta. Então, por isso que eu penso em jogador para compor elenco. Caso ele comece a performar e, quem sabe, desponte aí, beleza, ok. Investimento, teoricamente, valeu a pena. Mas ainda é um cara que eu não consigo botar minha mão no fogo. Entendi. Então, o Charles é o cara que, pra mim, se chegar uma proposta, tchau, obrigado, seja feliz aí no seu próximo clube e acabou, tá? Eu não tem essa oposição aí é, na saída do Charles. Por mim, se chegasse uma proposta, eu venderia tranquilamente, ainda mais se a gente tiver o Maicon na próxima temporada. Eu faria essa troca com uma extrema tranquilidade. Agora temos a dupla, né? Quase que um Xavi Iniesta, quase que um Kroos e Modric, Breno Bidon e André Carrilho, cara. O que você tem pra dizer dessa dupla titulares, né? Titulares, titulares. Terminaram a temporada muito bem. O Carrilho, que surpresa boa, cara. Que Foi um surpresa cara que foi bacana. trazido por baixo, né, dos holofotes, das contratações. Acho Ele que chegou acredito quase que que junto por do baixo. Memphis, né? E aí meio que não deu aquela repercussão e tal. É um cara que me surpreendeu muito, porque analisando a carreira dele, ele jogava quase como um ponta e pô, a classe que ele tem ali no meio campo, a facilidade que ele tem para jogar, Nossa. foi uma Ele, surpresa ele era realmente ótima. atacante, né? Ele jogava um ala ali, um atacante mesmo pelo lado direito. E até pelo lado esquerdo também ele chegou a jogar e foi se reinventando, né? Eu vi uma entrevista dele, ele falando, não, o pessoal tá se surpreendendo aqui, mas já tem 2 temporadas que eu jogo como meio-campista. E o Ramon Dias trabalhou com ele assim, né? Por isso que a indicação, a contratação e tal. Aí depois fui buscar alguns jogos do Carrilho. Ele tava na final da Copa América, por exemplo, Brasil e Peru.
que foi aqui no Maracanã, Copa América 2019, sabe? Então é um cara que tem muita rodagem, é um cara experiente, conhece o futebol sul-americano, não se abala, né, com um jogo grande e a qualidade técnica dele é absurda, cara. Você comentou isso aí, tranquilidade. Bola vem, ele dá tapa de 3 dedos, dá lançamento, acelera o jogo quando precisa. Um ponto até dessa tranquilidade, tem hora que parece que ele tá desligado do jogo. Tem hora que o jogo tá a 300 por hora e ele domina a bola, assim. O cara tá vindo pra morder, ele vem dar o tapinha assim, vira. Sabe, ele parece que ele não tá jogando pra 30, 40, 50 mil pessoas. Ele tá na tranquilidade dele. E o Bidon, cara, que maturidade. Pela idade que ele tem, a bola que ele tá jogando, não à toa tivemos sondagens, né, naquele começo dele do Corinthians, assim, na transição da base de Bayern de Munique, enfim. É um moleque que vai dar muitos frutos pro Corinthians, vai ser uma venda futura, acredito que recheada, Sim. e essa é a sequência que ele precisa, cara. Atuar no time titular, jogar jogos grandes, porque isso vai fazer ele crescer absurdos, mais do que já é crescido, né? E é uma felicidade enorme, né? Quando a gente vê que ele foi o craque da Copinha, né? Então, dia 25 de janeiro estava jogando a Copinha e ele fecha o ano como titular absoluto do Corinthians. Né? Com nomes, igual a gente falou, o Charles contratado para jogar, o próprio Alex Santana, né, foi contratado para essa posição e o titular é o Breno Bidon, né? Assim, absoluto, titular absoluto, ele tem um carinho enorme aí dos atacantes, principalmente, né? O pessoal fala muito dele e a gente vê no jogo, cara. Tanto de espaço que ele acha pro Memphis, pro Yuri, principalmente pro Garro, ele facilita muito o trabalho do Garro no jogo, né? Então, assim, é um cara com muito talento, muita qualidade, e foi igual você disse, a questão dessa venda dele aí, tomara que ele fique pelo menos a temporada de 2025 completa, né, no Corinthians, e aí a gente possa fazer uma venda num valor alto para ajudar o nosso clube, né? Que aí ele cria a carreira dele aqui, faça a sua história, e aí ele pode seguir a vida dele ajudando o clube financeiramente também, né? E E outra aí, coisa, pode cara, falar, pode falar. volante corajoso, que toca Sim, pra frente, que busca o jogo pra frente, é disso que a gente precisa. Não precisa daquele cara que fica picando couve, toca pra trás, pro lado. É burocrático, aquele né? cara que O acha volante espaço, tem burocrático. muita personalidade. Sim. Ele faz o jogo andar, cara. É bacana ver isso. Ele vem, busca a bola, gira o corpo, dá passe pra frente. Quase todo passe dele é pra frente, quebrando linha, sabe? Então facilita essa transição do Corinthians e por isso que a gente vem acompanhando, né? Ele e o Carrilho têm essa facilidade de acharem o Garro, acharem o Memphis, que acham o Yuri consequentemente ou acham direto o Yuri, né? Então isso vem facilitando essa transição do Corinthians, e até essa sequência de 9 vitórias, se a gente pegar cada gol do clube, tem um pedacinho de cada um ali na jogada e no final vem dando certo aí pro Corinthians. Cara, agora tem dois nomes, meu Deus do céu. Juan Oliveira, né? Tivemos aí diversas lesões, lesões sérias, tá? E o Mano Menezes teve a proeza de colocar o Juan Oliveira no último jogo da temporada. Ele já ia encerrar o contrato, estava de saída. Machucou no último jogo da temporada e o Corinthians teve que renovar por mais um ano com o senhor Juan Oliveira. Né, agora parece que finalmente ele estará de saída do Corinthians, né? Tá liberado para jogar e aí que seja feliz em outro clube, cara. Não tem nem o que falar sobre ele, cara. Pega o beco. Pega o Pego. beco, mas assim, é um cara que as lesões dele já não são de agora, né? E se naquele Corinthians um pouco mais fragilizado já não jogava, já não servia, agora então, muito beco. Eu acho até que ele teve alguns lapsos, né? Teve um jogo contra o Santos que ele fez um gol, deu uma assistência pro Yuri e tal, e aí chegou a criar essa expectativa e aí machucou de novo, sabe? Então não dá pra ficar insistindo. Temos outros jogadores aí que precisam desse espaço, precisam dessa oportunidade. Pô, busca outro lugar aí, um Campeonato Paulista, algo assim, joga. Se destacou, aí beleza, aí refaz a sua carreira. Mas hoje, dentro do Corinthians, eu acho que até essa saturação, né, de ver assim o Juan Oliveira e tal, a gente já não consegue mais. E o Matheus Araújo, né, que ele tá achando que ele é o Cruyff, né?
Não quer renovar, não quer conversar, isso e aquilo, tal, tal, tal. Ele tá achando que se ele sair do Corinthians vai ter proposta do Real Madrid, da Inter de Milão, do City. Cara, outro jogador que não se provou dentro de campo, né? Não se provou de jeito nenhum. E tá aí. Tá aí. Sabe? Eu negociaria. O contrato dele tá acabando agora, né? Encerra agora no fim do ano. Não deu certo a renovação, foi até afastado, né, do nosso elenco porque não quis conversar para renovar, então é isso. Ele mesmo já tomou a decisão, ele facilitou, né, pro Fabinho Soldado e para a diretoria. Cara, acho que você exemplificou muito bem, para não me alongar muito e para fazer um comentário, essa geração dessa molecada do Corinthians foi uma geração bem problemática, assim, o Sim, próprio Arthur, o Matheus Araújo, o Giovani agora, cara, são caras que estão dando problema em questão contratual e que dentro de campo o futebol não se traduzia em talvez renovar com eles, enfim. Então, para mim, também tá ali no bequinho, pode marchar. senhor Matheus Araújo, tchau também. E aí você citou até o Giovani, né, que tá aqui à frente. O Giovani tem contrato um pouco mais longo com o Corinthians, se eu não me engano é até o fim de maio ou fim de abril do ano que vem, né? O Matheus Araújo encerra agora no fim do ano, o Juan Oliveira também, né? O Giovani tem mais alguns meses. Se ele renovasse com o Corinthians, para mim ele não teria espaço no time, para mim seria um empréstimo, tá? Então ele ficaria aqui entre pega o beco e empréstimo. Não renovou? Tchau. Segue a vida dele. Renovou? Empréstimo, porque ele é um cara que já teve algumas oportunidades, né? E foi bem em alguns jogos, tá? Em outros não. Teve até um jogo que ele entrou de lateral direito agora contra o Flamengo na Copa do Brasil, sabe? Uma bagunça. Então, assim, vai ser mais um ano que ele não vai ter sequência, que ele não vai ser esse cara que ele acha que ele é, o que ele pode ser, tá? Então, se ele quer jogar, seria um empréstimo. Se não vai renovar, pega o beco. Hoje, a situação dele seria pega o beco. Porque ele não quer renovar, não quer conversar, tal, tal, tal. Tá só treinando lá e estaria de saída do Corinthians. Isso que eu tava pensar, um dos pontos altos dele foi um gol impedido que ele fez, que nem valeu. Então, gente, precisamos de cada vez menos atletas assim, eu acredito. Sim, ainda mais no elenco que a gente tá aí com o Memphis, com o Yuri, o próprio Garro, né? Que são jogadores solidários, jogadores humildes, tal, tal, tal. Você quer ter o Giovani, que quer ser o craque da bola, quer ser o intocável. Pô, aí me ajuda também, né? E aí já entramos até no assunto. O senhor Rodrigo Garro, né? O melhor jogador aí do Campeonato Brasileiro. 10 gols, 10 assistências. Craque, né? Craque. Tem nem o que falar. E o reserva até de luxo, senhor Igor Coronado. Qual a sua opinião sobre o Coronado? Cara, essa situação do Coronado também me incomoda um pouco, porque ele é um cara que ele não vale, para mim, é um bom jogador, mas não vale o que é pago para ele mensalmente. Acredito que a presença dele no elenco seja um pouco mais prejudicial do que positiva. É um cara que, assim, pelo que foi investido, e aí a nível de comparação, Memphis, Yuri Alberto, que são salários maiores, trouxeram muito mais retorno para a gente. Então, assim, ter um cara desse calibre de salário para ser só um reserva, eu repensaria a permanência dele no Corinthians, viu? Eu, pensando também em reforços para o próximo ano, eu poderia me desfazer tranquilamente do Coronado sem ter peso na consciência, assim, sabe? Abriria folha salarial, abriria outras oportunidades para tentar ter um retorno melhor do que ele entregou até agora. Então você iria para o mercado. Por exemplo, chegou uma proposta agora pelo Coronado, a proposta obviamente seria baixa, porque o Corinthians não pagou nada por ele, né? Ele já está com a idade avançada. Seria mais nessa ideia de limpar a folha. Com certeza, liberar espaço na folha salarial, tentar talvez uma outra contratação de atletas sem vínculo contratual, pagando um pouco menos do que pagaria para ele, Pagaria para ele, sim. tentar algo novo. Porque é um cara assim que veio com status para ser titular e durante a temporada não conseguiu se firmar. Então, e um ponto que me pega muito no Coronado é o seguinte, é um cara que tem muita qualidade técnica. Absurda, absurda.
Tecnicamente ele é melhor que o Garro, técnico. Se você jogar uma bola e falar para os dois dominar, se você ele com a bola no pé, o controle de bola dele é melhor do que o do Garro. Só que o Garro é muito mais funcional, né? O Garro é um cara que tem um número absurdo de roubadas de bola, é um cara que briga muito, sabe? Ele tem outras características, né? Além dessa questão aí técnica que eu falei. A questão é essa mesmo do salário, cara. O salário do Igor Coronado que é o que me pega. Eu manteria ele no elenco, né? Pensando na sequência de jogos. Pensando nessa necessidade que teremos em 2025, muitas competições, eu acho que ele vai ter mais espaço do que ele teve no ano passado, porque ele chegou para jogar, teve uma lesão. Ele jogou, entrou no jogo contra o Santo André, machucou. Voltou de lesão, contraiu dengue. Teve outra lesão e tal. E nisso o Garro foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele equilibrou fisicamente, o Garro já estava voando. Né, que foi até na questão da Sul-Americana e tal. O Coronado, por exemplo, na Sul-Americana, contra o Fortaleza, ele colocou os 2 jogos no bolso. Ida e volta. E o Fortaleza fechou o ano no G4. Não é qualquer time. Tá? Então, é um cara que tem potencial, tem muito potencial para ajudar o Corinthians. Só que ele entra na categoria, não é nem o reserva, é o reserva de luxo. Porque é um cara muito caro. Tanto que a gente teve até no meio do ano um aumento salarial pro Garro, porque o Garro veio do futebol argentino ganhando nada, né, comparado ao futebol brasileiro. Salário um dos salários mais baixos do nosso elenco era o do Garro, e o Igor Coronado era o reserva ganhando mais de 1 milhão. Então tava muito discrepante, né, quem tava jogando com o salário recebido. Aí o Corinthians renovou com o Garro, aumentou o salário dele, né, valorizou o atleta, e temos essa questão. Pra mim, a do Coronado é isso. Se chegar uma proposta, ok, até uma venda barata, mas e aí que a gente pudesse se livrar desse salário e já tivesse um outro nome ali meio que engatilhado para trazer para ser o reserva do Garro, tranquilo, né? Foi igual você falou, não teria esse peso na consciência. Mas, pelo que eu tô acompanhando, a própria questão do Ramon Dias, eu acho que teremos Garro e Coronado aí para a próxima temporada, e o Coronado no banco mesmo e ajudando a equipe do Corinthians quando for acionado, né? Bom, vamos para os senhores atacantes, cara. Senhores atacantes aqui, tô até olhando cada um aqui: Romero, Pedro Henrique, Thales, Memphis, Yuri, Pedro Raul e Hector Hernandes. Vamos para o primeiro caso, o senhor Romero, né? Que ele tem uma renovação automática com o Corinthians de 1 ano, só que ele quer 2 anos de contrato. Renovaria, não renovaria? Bom, cara, o Romero, eu tento não puxar para o lado da gratidão. Eu acho que o Corinthians tem que tomar cada vez mais decisões racionais nesse período. Mas assim, cara, o que ele entregou pra gente esse ano, o que ele fez em certo momento da temporada, é um jogador muito aguerrido, é um jogador de sistema. Eu colocaria ali para compor elenco. Acredito que entre compor elenco e reserva, mas mais para compor elenco, pensando em reforços ali para o setor Sim, ofensivo. O Romero é aquele caso. Você vai mandar ele dar carrinho de cabeça, ele vai dar carrinho de cabeça, ele vai correr até o final. A idade avançada faz ele render um pouco menos do que ele pode render. Essa questão da renovação também por 2 anos esbarra, mas eu acredito que daria essa renovação por 2 anos para ele. É um cara que provou aí nos momentos mais difíceis, ajudou bastante o Corinthians. Então, para compor elenco, é um cara que, se entrar, pode ajudar muita gente. Para ser titular, distante, mas entrando durante as partidas, pode ser que sim ajude. e eu acho que o Romero é um dos caras que eu mais falo sobre aqui no canal, né? E até debato com os torcedores. Teve uma época que ele estava sendo titular do Corinthians, foi a época da lesão do Yuri e tal. Na chegada ali do Memphis também, né? Ele vinha sendo titular ao lado do Yuri, fez dupla até com o Thales também, isso e aquilo. Cara, o Romero, quando ele é titular, tem sequência como titular, ele não entrega mais, tá? Seja como camisa 9, seja como ponta. Ele não é mais ponta, ele não é camisa 9. Só que é isso que você falou. Quando a gente olha os números do Romero, não tem como você descartar um cara desse, né? Ainda mais com essa facilidade de só renovar o contrato, tá? Então, cara, pra mim é 100% compõe o elenco, né? Na hora que a gente precisar, ele vai estar lá.
vai ajudar, já tá identificado, já tá adaptado ao nosso time e tudo mais. E é isso, tá? Não tenho tantas outras coisas para falar do Romero. O que ele não pode é ser titular do Corinthians, tá? Quando ele tem essa necessidade de ser titular, né? Quando o time tem essa necessidade, aí você matou o Romero. Aí ele não entrega, é um cara burocrático, é um cara que mata contra-ataque, é um cara que irrita o torcedor. Quando ele tá ali só para ajudar a entrar na reta final, dá assistência, faz gol, ajudou muito no jogo contra o Criciúma, né? Na virada, os 2 passes pro Yuri. Contra o Grêmio agora entrou, deu uma assistência, sabe? Então ele faz o time jogar quando a gente já está jogando, né? Então ele é um cara que ele faz o papel dele ali e é isso. Renova, compõe elenco e beleza. Agora o senhor Pedro Henrique. Pra mim é o Vaza, Gustavo Mosquito loiro, cara. vaza. Pedro Henrique vaza. Acredito que foi uma contratação até certo ponto precipitada, um Uma dos pontos indicação do baixos Mano assim, do processo Menezes, desse né? ano. Não justifica dentro de campo. É, pega o beco total. Não tem, acho que nem muito que falar sobre ele, porque ele é aquilo, cara. Ele às vezes entra em campo e você nem nota que ele tá lá. Você nem nota, exatamente. Quando você nota, você passa raiva. Que ele quer finalizar de qualquer jeito, de fora da área, de pé esquerdo, desequilibrado, ele quer fazer o gol dele, sabe? Então, eu acompanhei pouco dele no Inter. Na época que ele foi contratado, eu até criei uma expectativa e comentei, né? Falei, cara, é um jogador para compor elenco, tá? E aí ele se provou que ele não tem essa condição de compor elenco hoje do Corinthians, até com as contratações, né, que tivemos. Hoje você tem o Thales ali no banco. Não tem como, não é do mesmo nível. Não é do mesmo nível. E até já entrando no Thales, hoje é um reserva pela formação tática do Corinthians e por termos Yuri e Memphis voando. Porque ele tem condições de ser titular. Muitas. Ele chegando, a chegada dele no Corinthians assim, e eu acredito que foi um reforço pontual de um acerto absurdo, porque chegou e entregou, sabe? Um Sim, cara que vestiu a camisa do Corinthians, não sentiu o peso, deu a cara a tapa, foi para cima e é o nível de jogador que a gente espera que o Corinthians busque, contrate, que chegue, que ajude, porque, cara, não adianta ficar contratando mais, sabe? Ai, promessa, ai, talvez dê não certo. E é dá, o cara, caso não do dá. Pedro Henrique. A gente tem Talvez dê diversos certo. exemplos de que não dá certo. Chega na hora H, você precisa de um Pedro Henrique para resolver, ele não vai resolver, cara. Não vai resolver. E o Thales entrando, vem vindo muito bem também. É um jogador jovem, já não mais tão jovem, não mais aquele Thales Magno, promessa do Sim. Vasco e tal. Mas, cara, pro elenco do Corinthians, para um cara que pode entrar e fazer a diferença de fato, mudar uma partida, o Thales é uma opção ótima, eu manteria muito no elenco. E foi o que você falou, se não fosse pela formação e pela fase dos dois que estão lá, com certeza estaria figurando aí na equipe titular. E um ponto que me surpreendeu dele foi em um jogo, eu não lembro agora se foi contra o Cuiabá, se foi um dos jogos da Sul-Americana, que o Ramon Dias colocou ele na trinca ali do losango, aberto pelo lado esquerdo, sabe? Como um segundo volante, um terceiro volante, e jogou. Tem qualidade para isso, é um pouco mais de dificuldade na marcação, obviamente, o cara é atacante, mas com a bola no pé faz o time jogar, sabe? Então, inclusive ele tá renovando, né, o contrato de empréstimo dele, ele teria contrato até o meio do próximo ano, ele quer renovar, esticar aí mais 6 meses, pelo menos para finalizar a próxima temporada. Aí, perfeito. Quando chegar o fim da próxima temporada, se o New York City exigir a compra dele, né, a venda do atleta, aí é um preço alto, 13 milhões de dólares. Aí repensa. Vamos ver como está o elenco, como está a parte financeira. Mas para a próxima temporada, ainda mais renovar mais 6 meses aí de empréstimo, perfeito, reserva. Cara, agora a nossa dupla, né? O tal do Bebeto e Romário aqui do Corinthians. Não tem nem o que falar, cara. Memphis e Yuri. O que você acha dessa nossa dupla aqui de atacantes? Titularíssimos, casou muito bem os dois ali, cara. Foi uma das surpresas ótimas que a gente teve nessa reta final do ano. E engraçado ver como um completa o outro, como Sim, o Yuri foi potencializado, um cara que por várias vezes do ano foi muito criticado,
muito pela questão da confiança, mas é aquilo, cara, quando chega volume de jogo, quando as bolas começam a procurar achar mais ele ali dentro, ele começa a ser também mais. Ele sempre foi muito voluntarioso, Sim. mas não tinha aquele cara que tem um toque diferente para definir. Muitas vezes era do Garro pro Yuri, E uma vez só. só no jogo, Era a duas única vezes jogada. no Era jogo, Garro às e vezes ele não Yuri. aproveitava. Então, hoje, cara, a gente tem pessoas que convertem as grandes chances criadas. E isso é primordial para uma equipe que quer brigar por coisas importantes. Você ter um meio de ligação com qualidade, você tem um meia cerebral que pensa, que fornece, e tem atacantes, cara, que convertem essas chances, tiram das chances boas, eles conseguem tirar proveito e das chances ruins também. Então isso diz muito sobre essa fase goleadora absurda do Yuri Alberto e artilheiro do Brasileirão, e o Memphis, cara, com a qualidade. O cara que foi o último camisa 10 da Holanda na Eurocopa, estar atuando em solo brasileiro, principalmente no nosso Corinthians, para mim é algo absurdo, algo que vai ser contado por gerações e gerações. E um ponto que me chama a atenção, né, foi essa mudança primeiro do esquema tático do Ramon Dias. Vem para essa formação com 2 atacantes, puxa um volante a mais, isso e aquilo, potencializou o Yuri, né, que deixou de ser aquele camisa 9 fixo. O Memphis não é o camisa 9 fixo. O Memphis não é ponta. Então o que você faz? Opa, eu não tenho nenhum centroavante e não tenho nenhum ponta, né, desses 2 atletas. Vou jogar com 2 atacantes só, 2 jogadores móveis. E aí, onde que entra o potencial do Garro nesse trio? É um cara que pisa na área também. O Memphis vem para puxar a jogada, para ser uma opção, e o Memphis é um atacante construtor. O Memphis vem aqui buscar a bola, o Garro entra no lugar do Memphis. Vira uma dupla, Yuri Garro e o Memphis como armador, sabe? Então tem essa rotatividade entre eles, e aí que entra a qualidade do Bidon, do Carrilho, dos laterais, potencializando muito os laterais, porque você não tem mais o ponta tirando o espaço do Bidu, do Mateuzinho, e um dos resultados, né, é essa sequência com 9 vitórias, tá? Então, foi isso que você falou, foi o casamento perfeito ali do Memphis, do Yuri, o esquema tático, os laterais, a dupla de volantes e o Garro, e essa justificativa dessa fase do Corinthians nessa reta final. E, cara, só para concluir esse ponto, a quantidade de gols, se for parar para ver, desse pisar na área do Garro, a quantidade de gols que ele faz da entrada da área ali, meia-lua para frente, quantidade de gols que ele faz dali, meia de chegada, que Sim. quando os laterais vão ao fundo, ele tá ali para concluir uma jogada, uma eventual sobra. Então, essa abertura de espaço dos atacantes, de serem 2 atacantes móveis, os nossos laterais chegando bem também, Bidu fazendo gols, isso daí, cara, esse esquema caiu como uma luva, assim, e os jogadores souberam. Acredito que o Ramon soube extrair a parte boa. A característica, né, de cada jogador dentro de um mesmo esquema. Perfeito pra mim. E aí agora vem a dupla dinâmica aqui, né, nossos centroavantes, cara. O senhor Pedro Raul, que foi contratado para brigar por posição com o Yuri, foi um jogador caro, né, uma contratação do Rubão. E a expectativa era essa, né? Vamos contratar o Pedro Raul, a gente precisa de um centroavante aqui para brigar no elenco, tal, vai ser ele, um camisa 9 real, né? Que o Yuri já havia sido posto à prova nessa questão, não era um 9 de ofício, não era aquele pivô, era um fazedor de gols, poderia ser até dupla, inclusive o Antônio Oliveira em alguns jogos entrou com Pedro Raul como centroavante, né? Ou até o Romero, e o Yuri aberto pela direita. Né, no esquema que o Antônio Oliveira não abria mão. Só que, cara, finaliza a temporada, você tem que olhar pro Pedro Raul e pega o beco, cara. Cara, acho que o Pedro Raul, ele é mais beco que o Caetano. De verdade. A paciência já foi esgotada faz tempo. Ele mesmo acho que já entregou os pontos. Ele já entregou que ele vai viver mais como celebridade do que como atleta do como Corinthians. Como jogador, então, né, dentro de campo e tal. Cara, ele é mais beco que o Caetano, assim, acho que desses daí que estão na lista de despejo, o Pedro Raul, acredito que ele é top 1, nisso o Caetano logo na sequência, mas a postura dele não ajuda, ele dentro de campo também não se ajuda. Não se ajuda. Eu não tenho mais esperança nenhuma
nem querer dar oportunidade para ele. Já é um dinheiro que eu já conto que foi perdido. Muito perdido. Cara, por mim, qualquer proposta que for feita por ele, por mim, tinha que pegar o beco e sair. A gente teve aí um pequeno interesse do Sport, né, na contratação dele e tal. A conversa era tipo, o Sport quer por empréstimo, porque é um jogador caro, mas dependendo do valor pode fazer uma proposta. Já tem que chegar no Sport e falar, até quanto vocês aceitam pagar? Tá, beleza, tchau. Contrata, leva, resolve, porque, cara, sem condição alguma de jogar com a camisa do Corinthians. E, cara, o gringo, cara, o Héctor Hernandes, pra mim, sendo bem sincero, eu manteria no elenco pensando numa eventual sequência de jogos entrar ali como um reserva, dar ali uma folga pro Yuri. É uma posição que com certeza o Corinthians tem que ir atrás de reforços. Sim. E aí, vai cair bastante nesse planejamento de quem vai trazer. E aí a questão dele compor elenco e ter espaço vai depender de quem for ser trazido para ser ali o reserva de fato do Yuri Alberto. Então, teve azar também, se lesionou logo no início, talvez onde ele teria mais oportunidade de entrar, mas pelo pouco que vi, não acho que vai ter um salto tão gigante assim, não espero que seja um goleador que vá... Também não tenho essa expectativa em cima dele, não. Pra mim, ele é um Charles, um Palácios, é um cara que está no elenco porque tem contrato, mas se chegar a proposta, muito obrigado, seja feliz, sabe? Não faço questão alguma desses atletas, né? E o Héctor Hernandes foi o que você falou, ele teve uma oportunidade contra o Flamengo no Brasileirão, que o Ramon Dias até colocou o Yuri no banco. Colocou o Yuri no banco, ele entrou 4 minutos, ele machucou. O Yuri jogou, deu assistência pro Thales, tal, beleza. Voltou dessa lesão, outra lesão, né? E aí agora ele foi relacionado para os últimos jogos e tal, mas assim, não teve a necessidade. Então assim, é um cara que a gente tem pouquíssimo dele dentro de campo, não dá nem para avaliar, né? A mesma coisa do Palácios, não tem como se avaliar com esse número baixo de jogos, só que a gente também não tem uma expectativa sobre o cara. É isso, mantém ele ali, se tiver proposta vende, caso contrário fica no elenco e se tiver a necessidade, uma competição, um jogo do Paulista, vai poupar o time, beleza, vai ganhando espaço. Eu acho que ele merece mais oportunidades, né, nisso que você falou, obviamente do que o Pedro Raul. O Pedro Raul a gente não tem mais paciência, não tem clima, não tem ambiente, não tem nada. O Héctor Hernandes é um cara que pode buscar o seu espaço, deve ter essa oportunidade, né, na próxima temporada. A questão dele é mais pelo modelo que ele foi trazido. É um cara que não vai ter grandes impactos financeiros. Veio de graça, tal, tá bem tranquilo nesse sentido. Então, por mim, compõe elenco e vamos ver aí, quem sabe no Paulistão, num jogo mais morno, mais frio, não surpreenda a gente positivamente, né? Tomara que ele possa ajudar a gente aí. E aí, analisando essa nossa lista final, você assina embaixo? Tá correto aí? Mandaria pro e-mail do Fabinho Soldado? Assina embaixo. Acho que a nossa lista, deixamos bem claro aí quem pegaria o beco, já dizia o grande Dinei. Os atletas que estão nessa situação de não estar no Corinthians foram atletas que já tiveram chances. Esse é o meu grande ponto. Todos ali tiveram suas oportunidades. Não falou nenhum absurdo aqui, foram atletas que já tiveram oportunidade, já tiveram rodagem e não demonstraram que merecem vestir a camisa do Corinthians. Então, assim embaixo, a equipe titular tem que ser a que terminou o ano. Espero que se mantenha o futebol também e que essa pré-temporada, cara, seja bem proveitosa tanto em trabalho, que o Ramon Dias vai ter tempo para trabalhar os atletas, tanto em contratações, trazendo contratações pontuais, assim como foram as que chegaram aí, principalmente nesse segundo semestre. O Corinthians pode deslanchar e finalmente voltar a disputar títulos, porque é onde o Corinthians merece estar. Com certeza. E até deu uma olhada na hora que você falou, né, do time que finalizou a temporada e tal. O único nome que não está aqui é o companheiro do André Ramalho, né? Essa dúvida que a gente tem hoje de zagueiro, que o Ramon Dias pediu a contratação de um zagueiro canhoto, né? Então o próprio Ramon Dias já enxerga, né, essa necessidade no elenco. E eu tô fechado com essa lista aqui também, né? Alguns outros jogadores aqui de compor o elenco daria para negociar e tal. E a gente segue. E aí, Rafa, gostou do conteúdo?
Dá pra gente seguir fazendo aí? O que você acha nesse dezembro pra gente fazer uma lista de possíveis reforços? Vamos seguindo? Gostei demais, João. Agradecer mais uma vez o convite. Estar aqui com você, para mim, é um prazer imenso. Companheiro aí de vida, de faculdade, enfim. E agradecer também a todos os seus inscritos. Sempre, quando eu venho aqui, me recebem muito bem. Toda essa nação corintiana. E aquele negócio, é o esquenta para o próximo ano, é o esquenta. É nesse momento que começam a vir as fofocas, as transferências. É um período legal, assim, que a gente fica sem jogos, mas é bom trazer isso aqui para já ir ativando o que vai ser essa próxima temporada aí do Coringão. Com certeza, é um conteúdo diferente, né, do ritmo de jogos e tal, das competições. E agradeço a sua participação aí, gostei bastante. E fica novamente o convite, né, como eu já até antecipei aqui, o pessoal cobra alguns outros conteúdos. O pessoal, John, traz uma lista de transferências, quais posições você contrataria e tal. A gente já pensa em algo nesse sentido para trazer aí futuramente, certo? Agradeço aí, família. Próximo vídeo amanhã, meio-dia. Tamo junto. Um abraço e vai, Corinthians!